E outra coisa, outra estratégia que eu quero passar para você. Não trabalhar somente só a parte física. A parte física é muito importante, como nós estamos falando aqui. Mas também trabalhar a parte emocional dessa pessoa. O que essa pessoa tem, vou colocar aqui, em relação ao que está acontecendo na vida dela como um todo. Porque, de repente, o problema de ejaculação precoce dessa pessoa é porque o relacionamento que ela está ainda não conseguindo se abrir com a parceira ou com o parceiro. Essa pessoa, talvez, ela está se sentindo muito ansioso, muito ansiosa no relacionamento com esse parceiro, com essa parceira. Às vezes, essa pessoa pode estar sofrendo, por exemplo, ela está com insônia, ela está com alguma questão que no dia a dia um estresse maior. Isso tudo pode influenciar para problemas durante a hora do sexo. Então, levar em consideração isso, trabalhar isso na terapia é muito importante, entender o contexto, o que está acontecendo na vida dessa pessoa. Isso é muito importante. Outra coisa, você pode treinar e praticar técnicas de respiração, como a respiração diafragmática. Você pode treinar a pessoa, e se tiver a possibilidade de fazer o casal fazer isso, ou a pessoa que você se relaciona fazer isso junto com você, é ótimo. De começar a relação e quando começar a se aproximar do momento da ejaculação, parar um pouco e fazer outra coisa. Fazer outra coisa que eu digo assim, vou te dar um exemplo. Imagina que você percebe que você tem mais facilidade para ejacular no momento que está havendo a penetração. Aí vamos supor que começou a penetração. O que você faz? Você tira um pouco e aí você começa talvez fazer um sexo oral, fazer outra coisa. Outra coisa eu não estou dizendo, sei lá, e dormir, não. Estou falando, continua com a relação, só que não necessariamente somente com a penetração. Dá um tempo de descanso para a musculatura e para a excitação, para o nível de excitação que estava acontecendo. Depois você volta a estimular. O que vai acontecer? Se você for fazendo isso algumas vezes, você vai dessensibilizando o corpo para que seja possível conseguir durar muito mais tempo. E uma forma também de fazer, vou colocar, imagina que você estivesse fazendo algum tipo de masturbação. Ao invés de ejacular na masturbação, é o contrário. Treinar nunca ejacular durante a masturbação. Treinar durante a masturbação, você parar antes de ejacular. Por quê? Você está treinando o seu músculo e perceber, dá um tempo, para, antes de ejacular. Mas se você perceber que não está conseguindo, que dá certo nível de excitação, então o que é recomendado? Você evitar a masturbação. E principalmente se você está em um relacionamento, e você percebe que você tem uma ejaculação precoce, então mais ainda você pode evitar a masturbação, ou se for fazer de forma que você não ejacule durante a masturbação, para poder treinar a sua musculatura e para poder também treinar o controle dos níveis de excitação. E como que você pode fazer isso? Você começa a perceber o que está chegando próximo à ejaculação, você pode apertar mais próximo à glande, ou seja, mais próximo à ponta do pênis, e você também respirar mais lentamente, diminuir os níveis de excitação, segurar aqui com a musculatura do músculo pubococígeo, e aí o que você faz? Após isso, dê uma tranquilizada, depois você continua estimulando aos poucos. Muda o nível de velocidade, se estava mais rápido, começa a fazer mais lento. Vamos supor que você estivesse se masturbando com a mão direita, começa a se masturbar com a mão esquerda. Isso vai te ajudando a ter mais controle. Outra coisa que
é interessante também, é óbvio, né, na terapia, você trabalhar a vida dessa pessoa como um todo. Você trabalhar, por exemplo, identificar coisas que aconteceram. Se for um homem, será que essa pessoa, o que pode ter acontecido? Como que foi? Essa pessoa teve problemas com excesso de masturbação, essa pessoa talvez sofreu algum tipo de abuso, como que foram as experiências sexuais dessa pessoa anteriores. Outra coisa que pode ser relevante, você conversar sobre isso com a pessoa na terapia, sobre os níveis hormonais, que talvez vai ser importante ela procurar um endocrinologista. Às vezes ela pode procurar um endocrinologista ou um médico especialista em controle hormonal que vai ajudar também. Outra coisa, algumas pessoas podem ter condições médicas de, seja hipersensibilização, ou seja, que ela vai ficar mais, basicamente, vai se excitar mais rápido, então ela vai precisar treinar ainda mais o nível de controle. Outras pessoas podem, de alguma forma, ter outros distúrbios sexuais que é necessário, seja através de tratamento hormonal, seja através de controle dos níveis de ansiedade, estresse, das experiências de vida. Por exemplo, outra coisa também que é muito relevante é trabalhar a forma da pessoa fazer o ato sexual em si. Por exemplo, vamos lá. No ato sexual, quando se fala no relacionamento, não necessariamente precisa focar o tempo todo só em penetração. Às vezes, saber fazer uma boa preliminar. O homem treinar e aprender a fazer uma boa preliminar. O homem treinar e aprender a fazer a masturbação na mulher. O homem treinar e aprender a estimular o clitóris. O homem treinar e aprender, por exemplo, uma técnica que eu vou passar aqui, você pode, por exemplo, fazer, imagina como homem. Se você faz a penetração e lembra que você pode estimular o clitóris da mulher, o que você pode fazer? Enquanto você faz a penetração, estimular o clitóris, você pode, quando você faz a penetração, às vezes você fazer mais rápido ou mais e alternar para mais devagar, para fazer aquele controle que nós falamos, para você trocar de posição em determinados momentos. Você pode fazer, dependendo da forma que for feita, de usar o seu corpo, ou seja, logo aqui, abaixo da sua barriga, para friccionar junto ao clitóris da mulher, sem necessariamente ser só a penetração, e isso dá uma impressão para a mulher que a penetração está acontecendo de forma bem rápida. Então, tem várias estratégias que você pode usar que vai melhorar a sensação de prazer feminino e vai também melhorar a sensação de prazer do homem durante o ato sexual. E falando sobre isso também, de todo o ambiente que precede o ato sexual é muito importante. Exemplo, se tem gente que fala assim, tô com dificuldade para poder me relacionar. Então, o que você pode fazer? Você pode fazer o seguinte, vamos pegar duas realidades. Uma realidade, chegou lá, ou sei lá, chegou lá, a mulher chegou em casa. Aí na hora que ela chegou em casa, tinha um lanche do McDonald's que você comprou, vocês só comeram o lanche e foram dormir. Beleza, uma realidade. Segunda realidade, ela chegou em casa, você preparou um jantar para ela, talvez colocou lá um vinho, talvez você tenha filhos naquele dia, você levou os filhos naquele horário que ela chegou para ficar lá com a vovó naquele momento, e aí você chega já de uma forma, colocou pétalas de rosa no chão. Percebe que isso tudo também gera estímulo para que o ato aconteça? Entende? Levar tudo isso em consideração, isso também faz parte do eroticismo, isso também faz parte da relação, além da penetração. Porque se você olhar para o ato sexual como só a penetração,
vai ficar, tipo, daqui a pouco a pessoa pode achar que, nossa, é chato fazer sexo porque é só a penetração, e não é só a penetração. Agora, vamos lá. Da mesma forma, a mulher. Se você chega e você quiser, vamos colocar aí, citar o seu marido, ou o seu companheiro, ou a sua companheira, e na hora que, vou colocar, vamos supor, ele chegou, abriu a porta, você nem olha para ele, você começa a falar de problema para ele, cara, é difícil. Agora, se você chega, imagina isso, você já está de lingerie na hora que ele chegou. Você já está de lingerie. Você olha para ele com um olhar de que, nossa, eu quero algo mais de você. As chances são enormes que ele entendeu o recado. Eu estou trazendo isso daqui também para entender que o ato sexual não é resumido em penetração. E que às vezes a pessoa fica pensando só na penetração. Por quê? O tempo médio de penetração da maioria dos homens não é tanto tempo assim. E nem é isso necessariamente que é onde as mulheres mais sentem prazer. Se você perguntar, a maioria das mulheres tendem a ter o prazer na relação sexual como um todo e não somente na penetração. E se você pensar, o próprio homem também. Todo contexto é importante e negligenciar isso é não saber como ter um bom ato sexual com a parceira, com o parceiro. Ó, desde o beijo, desde talvez preparar uma música ambiente, desde talvez se tem alguma, o se importar com o outro, o se importar com o outro, desde você admirar o outro. Tem gente que olha para o próprio corpo e tem vergonha do próprio corpo. E às vezes, sabe, a pessoa não sabe que o outro admira o corpo dela do jeito que é. É importante, fala isso para a pessoa. Admira a pessoa que você tá. Da mesma forma ela com você. Isso eleva a autoestima dos dois. E de fazer isso, as chances são enormes que você consegue controlar muito mais a ejaculação dentro do relacionamento. Outra coisa, se tratando dos níveis de ansiedade, olha para a ejaculação precoce, não só como a ejaculação precoce, e também como tudo que pode estar por trás. Exemplo, os sentimentos que essa pessoa tem. Se ela tem algum tipo de insegurança, você trabalhar essa insegurança pode fazer com que ela controle a ejaculação dela. Às vezes, a insegurança era o que estava por trás daquela ejaculação precoce. Às vezes, alguma ansiedade, alguma frustração. Estou entendendo? E quando você trabalha aquela frustração que ela viveu, isso faz com que ela melhore a qualidade do relacionamento sexual dela. Então, às vezes tem homens que esse rapaz tem uma autoestima baixa, e isso se reflete em fazer ali a ejaculação precoce. Ou, às vezes, tem alguma coisa que aconteceu na vida dessa pessoa que precisa ser trabalhada. É das possíveis coisas. Às vezes, é trabalhar literalmente exercício para fortalecer a musculatura e diariamente. Então, Romane, como que eu posso começar? Exercício simples para começar. Marca para você começar, de forma bem simples, marca para você começar 1 minuto. E dentro desse 1 minuto, você marca aí, segura 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Solta, descansa 10. Descansa 10. Depois você faz mais 5. Ou seja, se você fizer isso, dá 15 segundos cada rodada, durante 4 vezes, você treinou 1 minuto. Você treinou 4 vezes. Começa a primeira semana treinando 4 vezes por dia. Depois, na segunda semana, 8 vezes por dia. Depois, se aumenta para 10 segundos de segurar e continua treinando as 8 vezes. Depois,
Você vai marcar até conseguir chegar um momento que você vai conseguir treinar 5 minutos por dia, 10 minutos por dia, até o momento que você tem quase que total controle. Parece simples isso, mas isso pode transformar a vida sexual de uma pessoa, o relacionamento de uma pessoa. Isso pode salvar relacionamentos. E não só aí. Essa pessoa também, só porque agora ela tem mais controle da musculatura, quer dizer que ela aprendeu a ter relação sexual? Não, ela precisa também olhar para a relação sexual como um todo. De aprender estimular o clitóris da parceira. Ou, se for mulher, de aprender a estimular o pênis do homem. E o seu próprio. E aprender usar o corpo do parceiro ou da parceira de uma forma que ele também se sinta estimulado. Você vai perceber que tem pessoas que gostam, por exemplo, de carinho na orelha. Tem pessoas que não, que vai gostar mais de massagem no corpo. Tem pessoas que vão gostar de um cafuné na cabeça. Tem pessoas que vão ficar mais estimuladas passando a mão nos seios. Tem pessoas que vão ficar mais estimuladas passando a mão entre as coxas e assim por diante. Mas como que você vai descobrir? Conversando com o seu parceiro, com a sua parceira, para entender para ele, para aquela pessoa, o que mais vai excitando ele, conhecendo e aprendendo o corpo daquela pessoa e a forma que aquela pessoa lida com o corpo dela e como você pode estimular mais. Isso vai fazer toda a diferença em uma boa relação. Eu quero ouvir vocês. Tem alguma pergunta que vocês queiram fazer, alguma dúvida que querem tirar e considerações que vocês quiserem fazer, pode deixar aqui que eu vou ler os comentários agora. Vamos lá. Vamos lá. A Eugênia colocou: todos os detalhes que antecedem uma relação, não só as preliminares, fazem toda a diferença para que se tenha um desfecho incrível. Muito bom, exatamente, Eugênia. Aqui, ó, eu cheguei a procurar urologista e ela me indicou um medicamento como Tadalafila, daí eu logo encontrei o movimento transformacional. De lá para cá, tudo que envolve relações sexuais mudou completamente. Tamo junto, meu amigo parceiro de missão. Ó, tamo junto, meu parceiro de missão. Ó, outra coisa que é muito interessante é perceber o quanto trabalhar a parte emocional vai te ajudar. O quanto trabalhar a parte emocional vai te ajudar. Se você desenvolve, está blindado emocionalmente, facilita muito para você ter uma relação sexual bem mais leve e mais descontraída. E dos dois. Porque vamos supor, mesmo que uma das partes tenha tido orgasmo, gente, se tiver legal, se os dois tiverem uma conexão boa, nossa, pode se divertir pra caramba. Estão entendendo isso? Ó, aqui o Caganari colocou, interessante, ó, alguns médicos recomendam dissociar durante a relação, mas acho difícil isso. Eu não gosto muito dessa ideia, Caganari. Eu sei, muita gente fala disso, eu não gosto muito dessa ideia. Por quê? Porque aí você não está literalmente melhorando o problema, você está só tampando o sol com a peneira. Percebe isso? Percebe? Você está indo para a relação porque você quer ter prazer. E aí você tem que fazer uma coisa que, sabe, dissociar, não, você tem que estar envolvido. Na minha percepção, para o relacionamento estar legal, o ideal é que você esteja envolvido ali. Então é muito mais saudável você treinar a sua musculatura e trabalhar o seu emocional do que, sei lá, tipo, tem gente que fala, pensa numa coisa esquisita, feia. Não, não. Pensa na relação que você está tendo, esteja presente para a relação que você está tendo, só que treine a sua musculatura, só que trabalhe o seu emocional. Isso eu acho que vai trazer muito melhores resultados. Conheça o corpo do seu parceiro ou da sua parceira, faça boas preliminares, trabalhe o contexto como um todo, isso traz muito melhores resultados. O emocional também interfere muito na relação sexual, interfere demais. Pessoal, eu espero que você leve isso que você aprendeu aqui adiante, seja na sua vida, seja para ajudar outras pessoas, que você inspire conhecimento, que você inspire atitude. Outra coisa que é muito importante de se trabalhar, imagina isso, o que está acontecendo na vida daquela pessoa? Aquela pessoa, se ela tiver com problemas,
Seja, ela está com problema com o filho, ela está com problema no trabalho, ela está com problema que aconteceu na infância dela, isso tudo pode fazer com que a ejaculação precoce ou algum tipo de disfunção sexual seja um sintoma de coisas que vieram antes. Mas além dessas coisas, então você vai trabalhar isso na terapia, ajudar para que essa pessoa resolva essas questões e, consequentemente, isso vai melhorar bastante a relação sexual. Você vai orientar para que seja possível treinar a musculatura dessa pessoa. Você vai ajudar essa pessoa a, dentro da relação sexual também, ter essa consciência de aprender a explorar o corpo do parceiro, aprender a como dar prazer para o parceiro, para a parceira, para a mulher, para o homem, o que for, e aprender também o próprio corpo, se entender. Entender que, peraí, talvez eu fazendo dessa forma aqui, eu tô pensando que eu tô dando mais prazer pro meu parceiro, pra minha parceira, mas não tô. E entender, inclusive, que, peraí, em determinado momento vai ser interessante eu treinar o meu corpo. Então, eu converso isso com meu parceiro, com minha parceira, o que eu quero treinar. E se eu tenho alguém que é de confiança, eu posso treinar, eu posso chegar e falar, olha, nesse momento, tudo bem, eu vou segurar aqui, você me ajuda, aí depois eu mudo a velocidade, eu vou treinando aqui a minha musculatura, eu vou treinando para evitar a ejaculação aqui nesse momento, para durar mais tempo. Isso tudo faz diferença. Então, pessoal, lembra de inspirar conhecimento, expirar atitude e vamos junto fazer desse mundo um lugar melhor, fazendo as pessoas melhores. O Alessandro falou aqui, ó, eu nunca havia dito isso aqui, e até um depoimento de verdade. Meu emocional após o movimento que tange a relação sexual com a minha parceira foi uma verdadeira mudança de mentalidade. Gratidão, mestre. Tamo junto, Alessandro. Tamo junto, meu parceiro de missão. Alguns pontos importantes que nós falamos aqui também, principalmente se tratando da mulher, levar em consideração, conversa com a mulher, você vai ver que a maior parte delas vai falar, nossa, eu sinto mais excitação quando o meu clitóris é estimulado. Até mais do que na penetração. Você vai ver que o orgasmo vaginal mesmo tende a acontecer muito menos vezes, a maior parte das vezes tende a ser orgasmo por estimulação do clitóris. E tudo bem, e aí você consegue dar prazer, você consegue excitar, você consegue ter um relacionamento muito mais legal, você conseguir fazer, não como, infelizmente, algumas mulheres acabam passando décadas sem ter um orgasmo, isso é assustador. Diálogo fundamental, essencial. Conhecer o próprio corpo, conhecer o corpo do parceiro, isso é muito bom. Ó, e aqui, gente, é aquilo. E aqui, ó, colocou muito sensível, podendo até machucá-lo. E aí, o que você faz? Você pergunta, você pede feedback. Gente, não é uma máquina, é um ser humano. Como tá? Tipo assim, está fazendo. Se a pessoa percebeu que não tá legal, ela vai tirando a mão, ela tira a sua mão. Você pode, ou que não seja com a mão, que seja com o seu próprio corpo. Estão entendendo? A pessoa